Você vê que na penúltima coletiva, né? O Felipe deu uma coletiva ontem, ele falou sobre a questão do Capasso, né? Falou que o Vasco ele não faz parte da. Desvalorizou um ativo do clube. Publicamente. Publicamente. Tem um vídeo aí do. E de forma irônica. Você gosta? Falou pro Lineker, Beyond. Você gosta? Eu não gosto. Tu vê que é uma fala Você totalmente gosta? Eu não despreparada, cara. Como é que Vou o te cara falar. vai falar isso no Dia do Trabalhador? No Dia do Trabalhador, que o Vasco, em 1945, teve Getúlio Vargas proclamando as leis trabalhistas desse país. A gente tem maior orgulho. No Dia do Trabalhador, que essa fala foi no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Aí ele vira no Dia do Trabalhador e ele vira e desmerece um rapaz que tá começando ali a carreira, foi campeão lá no Paraguai. É um rapaz que joga, não teve tanta oportunidade no Vasco e foi pago $1,5 milhão, ou seja, 9 milhões. E tem mercado para ele, tanto que teve proposta. Só que ele quer jogar no Vasco, ele tem contrato. Vasco não contratou? Ele tem contrato, ele quer jogar no Vasco. Não, é aquele termo que ele utilizou, né? Deu a entender que o jogador sentou no contrato. Só que ele tá no direito dele. O que não pode é ele, como diretor técnico, diretor de futebol, expor o atleta daquela maneira. Entendeu? Eu achei que ali uma falta de profissionalismo. E olha que ele é um cara que, tipo assim, você vê que é arrogante. É profissionalismo, ele é amigo do Pedrinho, cara. Tá lá porque o Pedrinho tem E confiança qual é o nele. critério dele pra poder avaliar se o jogador tem condições ou não de vestir a camisa do Vasco? Olha a quantidade de merda que ele contratou. Eu jamais contrataria ele. Então, Como é que, eu fico olhando assim. você gosta do Felipe? Você gosta? Eu não gosto. Eu jamais contrataria. Ninguém contrataria ele. Haja visto que ele, não tem nenhum clube de Série A que foi atrás dele nunca. Ninguém contrataria ele. Como é que ele mete um esculacho desse no rapaz, que é ativo do clube? Tem um vídeo aí, Pedro, pra galera ver? Porque tem gente aqui nos comentários que eu acho que não viu esse vídeo. Foi totalmente desnecessário, cara. Felipe, boa noite. Felipe Beyond, canal A Hora do Vasco. É importante falar com você que estava como diretor técnico, né? Aí tem um envolvimento mais assíduo na questão da gestão de elenco. Tem uma dúvida que o torcedor sempre nos pergunta nas redes sociais, que é em relação ao Capasso. Como a gente observa essa rotatividade do elenco, a falta de opções, a questão do cansaço mesmo que você falou, a gente tem agora uma oportunidade de falar diretamente com alguém que faça essa gestão. Diante do cenário difícil do Vasco financeiramente, o Capasso é o único zagueiro campeão no ano passado, né, campeão paraguaio, e automaticamente se torna um dos mais valorizados no mercado, nem que seja no mercado paraguaio. Porém, o Vasco suprimiu o Capasso. A gente está com uma dúvida do seguinte: a gente imaginava que o Carille seria o real responsável por ter afastado o jogador. Porém, o Carille foi mandado embora e o jogador não retornou aos trabalhos ao Vasco. Queria saber de você a real situação do Capasso. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele. Eu não gosto. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Pode. Bom, deixa eu falar. Fazer futebol é difícil, Felipe? Fazer futebol para você é quase que impossível, tá? Porque você tá aí falando como técnico, mas você é responsável total por essas contratações junto com o seu Marcelo Santana. Você e o Pedrinho, entendeu? Então, se nós hoje não temos um elenco, não foi falta de dinheiro, porque vocês gastaram muito. Porque somando
inclusive o Edmundo fala isso, somando, vocês gastaram quase 100 milhões em contratações, tá? Foram quase 100 milhões e não me faça puxar, porque só nos 3 últimos, Carré, Lloyd e Nuno, foram 47 milhões. Ou seja, vocês gastaram quase 100 milhões de um clube que está em recuperação judicial. Sabe o que é isso, Felipe? Você virar e publicamente você desvalorizar um ativo, desvalorizou, mas vai ter gente que vai querer o rapaz. Mas posso te falar o que vai acontecer? E eu pago para ver que não vai acontecer. O empresário do jogador contrata um advogado, entra na justiça e tem a fala do diretor de futebol, porque ele ali é técnico interino, mas ele acumula cargos, porque ele volta para diretor de futebol. O diretor do futebol falando que ele não faz parte do elenco. Não faz parte. Ele está fora. Então, qualquer advogado que pegar essa causa, o cara entra na justiça. Olha só, todo trabalhador, isso é lei, tá? Todo trabalhador tem o direito de exercer a profissão. Ele está fora do Vasco, mas ele tem um contrato. O Vasco vai ter que pagar o contrato. Isso já aconteceu em outros casos. O Vasco vai ter que pagar o contrato todo e ele vai conseguir a liberação dele para ir jogar aonde que ele quiser. Por quê? O Vasco o nosso diretor de futebol determinou que ele está fora, que ele não faz parte do elenco do Vasco. Então, se o advogado fizer isso, vai pegar e vai tirar o rapaz e o Vasco vai ser obrigado a pagar até o fim do contrato. Ou seja, amadorismo puro. Se eu estiver falando besteira aqui, qualquer um que esteja vendo aí pode me corrigir. Isso aí é direito. O cara é trabalhador. O jogador de futebol, ele é assalariado. Se ele ganha muito ou pouco, ele é assalariado, que nem qualquer trabalhador. E ele quer exercer a profissão dele. E ele tá... O diretor falando que ele tá fora do elenco. Só que ele tem um contrato. Ele tem um contrato assinado. Até dezembro de 26, parece, salvo engano. Não, o contrato dele termina no final desse ano. Agora, no meio do ano, o Capasso já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Tem certeza? Até termina em dezembro. Então tá bom. Então ele, agora mesmo, não, ele não precisa nem esperar pré-contrato, não. Se o cara tiver, o advogado vai pegar e vai entrar na justiça, vai receber o contrato todo até o fim do ano e vai exercer a profissão dele em outro lugar. Desnecessário. E o Vasco não vai vender ele. Não, ainda mais depois dessa. Agora o Vasco vai ter que pagar e arcar com o salário dele até o fim do contrato. Menos 1,5 milhão. Com certeza. E, tipo assim... Tomara que não aconteça isso. Tomara, mas... Eu acho que além de uma atitude totalmente antiprofissional da parte dele, é questão de critério, né? Do jeito que ele fala ali, esse jogador, se fosse bom, estaria no Vasco da Gama. Não teria saído. Aí você vai ver... 24 anos ou 25, como é que fala isso? E a questão é o seguinte... Aí eu fui puxar ali a lista, deixa eu ver as contratações que o Felipe foi responsável e aprovou aqui, peraí. Jean Davi, Maxime, fulano, ciclano, falei, porra... É impossível. Ele falou que é difícil fazer futebol, pra ele é impossível. Tá respondido aqui o que ele falou ali, entendeu? Se eu tivesse lá no lugar do Beyond, que foi perfeito na pergunta dele, sim. Eu até elogiei, porque eu elogio todo mundo que não tem o seu direito cerceado e nem se vende, entendeu? Não faz pergunta casada. E o Lucas Beyond, ele fez a pergunta que o torcedor estava fazendo. Então, quando ele pega e fala o que ele falou, ele representou 25 milhões de vascaínos querendo saber o porquê que o Capasso não está sendo usado, se todos que estão ali estão, tá um aguaceiro.